Confirmem, por favor, se estão vendo a minha tela. Então, fiz uns exercícios aqui. Teve um que eu fiz com vocês aqui. Então, vamos entrar fazendo isso aqui junto para a gente entender essa lógica, tá? Então, o experimento preparou um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir da planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados com variação na sua iluminação. Sendo que um grupo de plantas aqui foram botadas ao sol e outras plantas ficaram no escuro. Após alguns dias, observou-se que as plantas apresentaram folhas verdes como original. As plantas que, tipo assim, eu peguei um monte de plantinha verde, fui clonando elas. Botei umas expostas ao sol e outras no escuro. Depois de algum dia... Alô, camarada. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram ao sol ficaram com a folha verde e as plantas que ficaram no escuro ficaram com folha amarela. Ao final desse experimento, né, os 2 grupos de plantas, ou seja, a que ficou ao sol e a que ficou no escuro, apresentam genótipo e fenótipos idênticos, ou genótipos idênticos e fenótipos diferentes, ou diferenças dos genótipos e fenótipos, ou mesmo fenótipo e 2 genótipos diferentes. Quais que vocês chutariam aí como respostas, ou responderiam? Isso é uma questão conceitual, básica de genética. Quem se arrisca? Ninguém para responder uma pergunta dessa? Como é que nós vamos fazer o testinho disso aqui então? Isso aqui é basiquinho, galera. Preciso lembrar que existe uma diferença entre genótipo e fenótipo. Exatamente, Mariana. Corretíssimo. Genótipo é o tipo de gene que o indivíduo apresenta. Se o indivíduo é azão, azão, azão bezinho, azão, azinho, é as letrinhas que simbolizam os genes. Agora, o fenótipo, galera, o fenótipo é dado pela característica que a gente consegue ver. Ou seja, o fenótipo vai ser o meu genótipo mais a influência do meio. Então, se eu tenho genes para ter uma coloração de pele morena, então meu fenótipo é moreno, porém ele pode sofrer a influência do meio ambiente. De que forma? Se eu ficar no sol muito tempo, o meu tom de pele vai ficar mais escuro. Ou seja, o meu fenótipo, tá? Ó, fenótipo é visível a olho nu ou por exames. É a característica que o gene traz para a pessoa, que você consegue ver, você consegue identificar. Então, por exemplo, as 2 plantas, elas são de folhas verdes na originalidade, elas têm genes para ter folhas verdes. Mas a que ficou ao sol fez fotossíntese, manteve a sua característica. A que ficou no escuro não fez fotossíntese, não produziu alimento, as folhas foram amarelando. Quer dizer que o gene dela é para ter folha amarela? Não. O gene é para ter folha verde, mas devido à influência do meio, o fenótipo sofreu uma influência ali.
e teve uma alteração. Então é a letra B, tá? Isso aqui. Ah, tá. Aqui tá a resposta do que a gente já fez. Tá, vamos mais uma aí. O gene que condiciona sementes de milhos enrugadas é um gene recessivo, enquanto tem gene que gera a sementinha do milho lisinha. Naturalmente, é um gene dominante. Então a gente vem cá, vamos só botar isso no escrito, facilitar a nossa vida. Tá, então vamos botar assim, Mzinho como gene. Mzinho como gene para milho sementinha rugosa, tá? Que é recessivo para o genezinho da lisa. Quando a gente usa esse símbolozinho aqui, é para falar que esse domina sobre o outro, tá? Um é dominante e outro é recessivo. Do cruzamento entre heterozigotos dos cismídeos, origina 840 sementes. Gente, se eu der uma questão dessa no nosso testezinho, você não souber os conceitos básicos que eu estou batendo nessa tecla, você não consegue resolver. Se você não conseguir saber o que é heterozigoto, o que é recessivo, dominante, vai ficar boiando nesses conceitos. E como eu disse, esses conceitos a gente vai usar até o final da genética. Então, assim, é muito perigoso você ficar negligenciando isso aí que eu estou te falando. Porque a genética depois vai ficando mais elaborada e você está boiando ainda no que eu estou te ensinando porque você não pegou esses conceitos. Então, se tiver alguém com alguma dúvida nesses conceitos, por favor, pode me procurar aqui, manda uma mensagem no chat aí que eu explico 10 mil vezes, quantas vezes você quiser, não tem problema com isso. Ou me manda mensagem no particular, você que sabe, mas não deixa o trem passar, não. Depois vai dar problema na frente. Então, se eu cruzei dois indivíduos heterozigotos, homozigotos é quando eu tenho um genótipo do indivíduo com letrinhas iguais, heterozigotos é quando a gente tem letrinhas diferentes. Então, sendo assim, lembrando que para cá, como a primeira lei de Mendel diz, para cada característica do indivíduo, ele vai ter que apresentar um par de genes. Então, vamos pegar dois indivíduos que vão se cruzar, né? Dois heterozigotos. Então, naturalmente, cada um tem um par de genes. Se eles são heterozigotos, eles vão ter que ser Mzinho. Opa. Beleza. Vamos chegar lá que eu não sei o resultado não. Estou fazendo agora. Se eles são heterozigotos, eles vão ser Mzinho, Mzinho. E aí, desse cruzamento, eles obtiveram um total de 240 sementes. Resultado. Desses 240, 630 foram lisas. Atualmente, se 630 é lisa, a gente vai ter 210 rugosas. Tá? 360 foram lisas. Entre essas sementes lisas,
o número esperado de heterozigotas, ou seja, de genes, de filhos que têm gene Mzão, Mzinho, vai ser de qual? Aí é o seguinte, como que você decifra isso aqui? Você faz o cruzamento entre esses dois genótipos para a gente achar a proporção. Gente, genética, essas quantias que nós fazemos, nós estamos calculando a probabilidade, tá? Dos filhos herdarem genes tal, gene tal, gene tal, e com isso vir com o genótipo tal, genótipo tal. A gente está sempre lidando com probabilidade. Então, por exemplo, se eu for usar o método do cruzamento aqui, vou pegar esse indivíduo, vou fazer chuveirinho, né? Mzão, vou combinar com Mzão. Vai dar gene nótipo Mzão, Mzão. Mzão com Mzinho aqui, Mzão, Mzinho. Mzinho aqui com Mzão aqui, outro Mzão, Mzinho. A gente investe, vamos chamar maior primeiro. E por fim nós vamos ter Mzinho, Mzinho. Eu tenho 4 probabilidades, que equivalem a meus 100%. De forma que eu vou dividir da seguinte forma. Se eu tive as 4 probabilidades, um Mzão, Mzão, um quarto, né, que é 25%, tem chance de vir assim. Minhas 4 opções de genótipos, 2 vieram com Mzão, Mzinho, então tem 50% de chance de vir com aquele genótipo. Agora não. E 25% Mzinho, Mzinho. Aí a gente sabe que da turma que vier com Mzão, Mzão, vai vir lisa. E a turma que vier com Mzão, Mzinho também vai ser lisa. Então vou ter um total aqui de 75% lisas. Todas as probabilidades que eu tenho a chance, então, no final das contas, de 75% dos filhos virem como lisas e 25% virem rugosas. Isso é o resultado das probabilidades que meu cruzamento me diz. Aí o que as questões geralmente vão pedir para vocês que eu vou passar, gente? Casal assim, se assado, não sei o que, determina a proporção genotípica e fenotípica. O que é a proporção genotípica? É isso aqui. Proporção de genótipo que os filhos podem herdar. E se eu te pedir a proporção fenotípica, é isso aqui. Proporção de fenótipos que os filhos podem ter. Tá? E aí vai ficar muito simples agora para a gente resolver a questão. Se entre as... Eu quero saber que eu tive 630 sementes lisas. Entre essas sementes lisas, o número de heterozigotas é o seguinte. Ó, agora é matemática. Tá? É matemática na brincadeira. Tá? Acabou que eu tô usando uma letrinha de M. Ia ter uma correçãozinha ali usando o E. Só trocar para ficar igual. Passar esse slide atualizado para vocês. Só para a gente não ter divergência. Tá igual no slide seguinte ali. Tá. Então é o seguinte. Eu quero saber quem é heterozigoto. Eu sei que eu tenho a chance de 50%. 50% vir heterozigoto. Então, se... Tem várias formas de eu resolver isso aqui. Mas se
meus 840 filhos que eu tive equivale aos meus 50%, meus 100%, eu sei que eu tenho a chance de herdar desses 840, eu tenho a chance de 50% deles virem heterozigotos, pelo meu cálculo ali. Então, nós podemos, logicamente, entender que vamos ter uma regrinha de 3. Se 840 equivale a 100%, 50% disso aqui, que é a chance que eu tenho de vir heterozigotos, vai me entregar um resultado de 420, que é o que a Lulu tinha respondido corretamente. Tá? Gente, alguém tem alguma dúvida? Por favor, alguém tem alguma dúvida? Então tá bom. Na correção aqui, existem dois caminhos. Uma foi o que eu fiz, né? Que é ver que você tem 50% de chance de vir Ezão, Ezinho, que é os heterozigotos, tirou 50 de 840. E a outra chance é tirar do... Cadê? A chance é o seguinte. Aqui você pode decifrar que cada 25% vale 210. Então você elimina 210 aqui, 210 ali, te sobra 210, 210, dá 420. Você elimina 420, sobra 420. Tá? Aqui tem chance então de 210 dos meus filhos virem com Ezão, Ezão, 420 virem com Ezão, Ezinho e 210 virem com Ezinho, Ezinho. Tá? E agora a gente começa a ver os casos em que a gente vai aplicando. Eu vou até mudar esse título aqui. Então agora a gente vai começar a ver outros casos. Ô, gente, só um detalhe. O primeiro caso que a gente viu e onde a gente baseou o entendimento da primeira lei, foi o primeiro caso de relação de dominância. A gente viu que existe que os genes se relacionam da forma de que tem um dominante e um recessivo. Agora a gente entra num segundo caso, tá? Que é herança intermediária. Vou botar aqui. Segundo caso de relação. Aqui é o seguinte, os mesmos genes que a gente usava com letrinha maiúscula ou minúscula não vão existir. Tá? Porque não existe dominante ou recessivo.
eles trabalham, digamos assim, numa espécie de somatório. Ou seja, o gene V da cor vermelha na florzinha, do gene B da cor branca. Se acontecer de um filho vir com V e com B, ele vai dar uma característica misturada dos dois. Misturado que eu falo assim, intermediário, tá? Não tem, tipo, se tivesse dominante, vamos supor que o vermelho fosse dominante em relação ao branco. Se tivesse essa situação, o indivíduo filhotinho que viesse com V e com B, ele iria predominar um fenótipo, né? Porque, vamos supor, o vermelho que vem do V ia ser dominante, por exemplo, em relação ao branco. Só que aqui não. Nós temos uma mistura, ok? Aí, por exemplo, se eu for cruzar dois indivíduos aqui, Vzão, Bzinho, Vzão, Bzinho, você pode cruzar pela tabelinha ou pelo chuveirinho, né? V com B, V com B, B com B, B com B. Aí eu vou obter aqui, desses filhos, eu obtenho, né, 25% Vzão, Vzão. Essa proporção 1, 2, 1 é uma outra forma de a gente falar da porcentagem, né? Das 4 opções, uma vem assim, duas vem assim, que equivale a 50%, e 25 vem com aquele outro genótipo. Tá? Só que agora a minha proporção de genótipos, ela está igual à lógica que a gente viu no caso de relação de dominância. Agora, a minha proporção fenotípica vai ser diferente. Porque antes, quando eu cruzava dois heterozigotos, eu tinha 75% com fenótipo dominante e 25% com fenótipo recessivo. Agora, como é uma relação diferente, vai ter 25% de um fenótipo, 50% de outro fenótipo e 25% com fenótipo diferente. Tá? Então aqui a conversa muda um pouco. Um outro caso, terceiro caso que a gente vai ver aqui, terceira relação, é muito parecida com a outra. Também não tem dominância, ele não exibe aquela questão de um dominar sobre o outro. E o que acontece? É muito parecido com o outro. Só que a diferença é que o fenótipo, quando eu junto esses dois, em vez de vir uma cor intermediária, vem uma cor mesclada, como se fosse uma zebrada, assim, sabe? A diferença da codominância para a herança intermediária, que o nome já leva a ideia, é isso. A codominância vai apresentar tanto amarelo quanto vermelho. Se fosse herança intermediária, ia fazer uma mistura entre vermelho e amarelo ali no fenótipo. Seria tipo um laranjado, tá? Aí se a gente for cruzar esses dois, vai dar exatamente a mesma lógica que a gente viu também da herança intermediária, tá? As proporções. Sacou? E aí, galera, só para fechar aqui uma exemplificação,
gente tirar a prova dos 9 rapidinho. Vamos supor que, tá? Vou pegar a ervilha, mas a ervilha não se enquadra nesses dois contextos na realidade, não. Estou fazendo uma coisa fictícia, mas só para vocês entenderem a lógica em geral. Ervilha, cor verde, verde, você dá pelo Vzão, cor amarela, vai ser dado pelo Vzinho. Se a letra é maiúscula, minúscula, duas maiúsculas, aí, por exemplo, relação de dominância, você tem essa questão de serem minúsculas, uma maiúscula. Agora, herança intermediária, vamos botar aqui. Essas outras duas, eu vou trocar a letrinha aqui, duas maiúsculas, tá? Por exemplo, se eu cruzar dois indivíduos aqui, heterozigotos, a gente já sabe que a gente vai obter Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Proporção de genótipos, 25% assim, 50% assim e 25% assim. Proporção de fenótipos, 75%. Vamos botar que o verde domina, tá? Aqui no caso dessa relação de dominância. Vzão domina sobre Vzinho. A gente vai ter 75% verde e 25% amarelo. Estou acabando aqui. Então, a proporção dos genótipos desse cruzamento, proporção dos fenótipos. Agora, se eu vou fazer essa mesma lógica para herança intermediária, já não tem questão de dominância. Vamos cruzar dois heterozigotos. O que seria isso? Seria, aqui está a situação. Seria um Vzão com Azão, Vzão com Azão. Aí eu vou ter VV, VA, VA e A. Proporção de genótipo, 25% assim, 75% assim, 25% assim. Agora, a minha proporção de fenótipo é que muda nessa brincadeira. Por quê? Porque não tem dominância, então isso vai influenciar no resultado da característica que os filhos podem herdar. 25% aqui vai vir verde, agora 75%. Aqui era 50%. Dos meus VAs, como é uma herança intermediária, eu tenho que achar uma cor, vai dar uma cor intermediária entre os dois, que vai ser tipo o amarelo com verde, vai dar um azul, né? Amarelo com verde vai dar tipo um azul. E 25% aqui, fechando, vai vir com a cor amarela. Agora, se a gente for pegar essa mesma lógica para a codominância, qual vai ser a diferença? É que em vez de azul vai ser um mesclado, né? Verde
amarelo. Para apresentar as manchinhas verdes com manchinhas amarelas. Aí você tem que entender o que no final das contas, gente? É isso aqui, ó. Proporção de fenótipos nesses três tipos de interações entre os genes, ela muda, tá? Eu vou mandar isso aqui lá no grupo para vocês. A gente fica bacaninha lá para entender. Combinado?